Bom, nós estamos aqui de cores opostas, mas realmente que chamam a atenção. Tudo bem com você, Michele? Eu estou ótima, e você? Tudo bem também. Já estou me comparando aqui, né? Eu tô de preto, ela de vermelho, uma chama mais atenção que a outra. Comparação foi um tema que praticamente nós escolhemos juntos, né, Mi? Sim, foi uma sintonia muito grande, né? É verdade. Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer mais uma vez estar aqui com Obrigado, você, né, imagina. Thiago? Eu me sinto lisonjeada quando você me convida e eu não recuso mesmo. Né? E foi exatamente isso. Você escreveu, eu estava falando sobre isso para a gente falar sobre comparação. Uhum. É um tema que realmente é muito instigante e que paralisa muitas vezes a gente, né? Uhum. E é um mal que agora, com as redes sociais, né, com todo mundo expondo tudo ao tempo todo, é um mal que realmente está pegando forte nas pessoas, né? Você usou agora esse termo da rede social que eu nem tinha lembrado na hora, porque na verdade a gente pensa em comparação, como eu falei antes. Eu tenho uma coisa, você tem outra, eu sou de um jeito, você é de outro. As pessoas ficam se comparando, os pais se comparam, é um detalhe também que a gente já vai falar. Mas a rede social hoje é muito mais acentuado tudo isso, né? Sim, e é um problema muito grande, sabe por quê? Porque normalmente na rede social eu comparo o melhor daquela pessoa com o meu pior. Sabe? Então, assim, eu vejo, fulano tá em tal lugar, passando férias em tal lugar. E hoje eu tô aonde? Eu tô aqui trabalhando descabelada, de qualquer jeito, com a unha quebrada e etc e tal. Então, eu tô comparando o meu pior daquele momento com o melhor daquela pessoa onde ele está naquele lugar. É uma comparação desleal, né? Descabida. Não é? Mas infelizmente acontece. Isso é cultural, né? É cultural, as pessoas têm esse hábito de se comparar. Porque a gente não sabe quanto tempo aquela pessoa demorou trabalhando para estar naquele lugar, naquele momento, onde você está observando aquilo naquela hora. Exatamente. E se é a primeira viagem da vida da pessoa, né? Como que ela conseguiu conquistar aquela pessoa, né? Na base do que ela conseguiu conquistar aquela viagem, aliás, a pessoa. Enfim, a gente tem... a comparação é algo que nos paralisa muitas vezes, né? Então... Às vezes eu tô lá cheia de perspectivas, de projetos, de planejamento para fazer alguma coisa e aí eu vejo que o fulano está muito mais à minha frente. Então eu me paraliso porque eu falo, não, o fulano vai ser melhor do que eu. Mas eu tenho que pensar que eu tenho que ser melhor do que eu, né? E não melhor do que o fulano ou a fulana ou aquela situação. Eu tenho que melhorar. Exatamente. Nós temos que melhorar a cada dia. E aí tem essa questão do descontentamento, né? Você olha pro outro e fala assim, ai, é tão ruim tá assim, desse jeito, né? Você já pensou e o seu corpo já falou, né? Ai. A pessoa faz isso Não naturalmente. Naturalmente. O corpo fala aquilo que a gente está pensando, que a gente está sentindo. Então você tá lá nas redes sociais, olhando lá seu Instagram, Facebook, enfim. E aí você vê que a fulana tá namorando com o ciclano, poxa, eu tô tanto tempo sem namorar, né? Ou a Beltrana já tem 3 filhos e vai na academia e faz não sei o quê e tá tão linda. E eu não tenho nenhum filho e não consigo malemar ir no salão fazer a unha. Né? Por quê? Porque cada um tem, primeiro, a sua personalidade, segundo, o seu destino e terceiro, a sua vida que deve ser vivida. Por isso a gente nunca deve, em hipótese nenhuma, nos compararmos com outras pessoas. Algumas pessoas vão estar falando assim, mas isso que vocês estão falando não é só comparação, é inveja também. Porque ela tá ali muito próxima, né? Sim. Depois da comparação, vem a inveja. Esse é o segundo sentimento que a gente tem quando a gente começa a nos compararmos. Então, primeiro eu me comparo, né? Sim. Do porquê que a pessoa tá daquele jeito e eu não estou. E depois eu paro e falo, poxa, eu poderia estar daquele jeito. Aí eu sinto a inveja do que aquela pessoa tem e eu não. Do que aquela pessoa está vivendo e eu não. Mas a gente não leva em conta, Thiago, que a pessoa não passou pelas mesmas circunstâncias que eu, a pessoa não vivenciou as mesmas coisas que eu, não vem das mesmas condições que eu, então é uma comparação totalmente desleal, né? O que eu devo fazer em relação às pessoas é me espelhar. Então, se eu quero ter um programa de TV e eu acho que você é um ótimo apresentador, eu devo me espelhar naquilo que você faz de bom e aprender com isso. Né? Mas não ficar assim, porque ele tem e eu não tenho. O porquê você tem e eu não tenho não vai fazer com que eu tenha.
Sim. Vai fazer com que eu tenha uma energia de inveja em volta de mim e vai fazer com que a cada dia que passa eu vou me frustrando cada vez mais. Porque eu não tenho aquilo e eu não sou aquilo e eu não batalho para conquistar o meu espaço. E a comparação é sempre com quem tem mais. Você nunca vai se comparar com quem tem menos. Porque quem tem menos não importa, né? Já tem menos do que eu, coitada dessa pessoa. Não importa. Então a comparação é com quem tem mais. Então eu vejo o que você tem a mais do que eu vejo o que o fulano tem a mais do que eu, o que o ciclano tem a mais do que eu. E aí vira uma bola de neve essa comparação que não faz bem para mim e não faz bem para as pessoas que estão ao meu redor. Porque quanto mais eu me comparo, vem aquela palavrinha que você acabou de falar, vem a frustração, mais eu me frustro e quanto mais frustrada eu sou, mais infeliz eu sou, né? Isso pode, talvez, não ser perceptível para pais, familiares, enfim, quando a gente tem essa questão de pessoas, porque eu sou diferente de você. Claro. Mas imagina os filhos, os irmãos e aí os primos, quem já não passou por essa situação? Mas o teu primo conseguiu aquela vaga lá que você queria tanto, ou aquela que ele batalhou e conseguiu, e você não conseguiu. E isso é imperceptível. Às vezes os pais fazem na inocência, às vezes eles não percebem. Ou às vezes também vieram de uma cultura de comparação dos seus pais, dos seus avós e etc. e tal. Porque isso realmente é uma cultura que se passa de geração para geração, né? Eu não gosto da comparação. Eu acho que a comparação não é nada saudável, justamente por esses motivos que eu já te falei. As crianças, né? Aquela coisa de, o Joãozinho tem 5 anos e tá lendo, e o Zé tem 7 e não lê ainda. Cada um tem uma perspectiva de vida, de personalidade, de aprendizado, de tempo de percepção do que é aquilo, né? E cada criança é uma, desde a gestação, né? As gestações não são iguais. Então, os pais precisam estar atentos a isso, né? E desde quando é bebê, é criança, é adolescente, é a fase adulta, os pais têm que estar muito atentos a isso, por quê? Porque a comparação entre irmãos, entre primos, dói demais na pessoa. Então você pensa assim, eu não tenho irmã, mas eu tenho irmãos, né? Então eu nunca tive uma comparação de mulher para mim. Então, para mim, a comparação sempre foi uma coisa... eu não vivenciei isso na minha casa, né? Na minha família. Mas talvez se eu tivesse uma irmã e a minha mãe ficasse me comparando, olha, porque a sua irmã fez isso, a sua irmã fez aquilo, seria frustrante para mim. E eu percebo que nas pessoas que usam muito essa questão da comparação, as pessoas ficam assim, eu nem vou tentar porque eu não vou conseguir. O fulano é melhor do que eu, né? O ciclano é melhor do que eu, então eu nem vou tentar. E essa questão aí de fulano conseguiu e você não conseguiu, é como se eu tivesse que ser igual ao outro. E ninguém é igual. Ninguém é igual a ninguém. Não. E a gente tem, e cada um tem o seu destino, e cada um tem o seu propósito. Aí nós vamos entrar na questão bíblica. Cada um tem o seu propósito de vida, que o meu é diferente do seu, e é diferente dos meus irmãos que cresceram na mesma família que eu. E quando a gente entra no nosso propósito, cada um vai vivenciar o seu propósito de maneira diferente, porque nós temos escolhas, nós temos o livre-arbítrio, a gente tem esse poder de querer escolher. Por mais que a gente seja criado da mesma forma e a gente possa traçar um caminho igual, as nossas escolhas vão ser diferentes. Sim. E nós podemos chegar no mesmo objetivo, só que de formas diferentes. E aí, Michele, a gente falou de como a comparação é ruim, né? Em vários aspectos aí. Mas, por exemplo, o que a gente deve fazer para a gente não entrar nesse emaranhado de comparação? Vicioso. Isso. Celebrar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos conquistar? Sim, a cada dia e a cada conquista a gente precisa aprender a ter gratidão. Um coração grato não se compara, né? Quando você tem gratidão no seu coração, você tem alegria, você busca aquilo que você pode fazer de melhor e não o que o outro tem de melhor. E aí, quando você tem essa gratidão dentro do seu coração também, o que acontece? Quando você vai olhar para o outro, você vai se espelhar no outro, você não vai se comparar.
que é bem diferente. Quando você olha para a pessoa com admiração, você quer fazer igual ou melhor do que ela, porque você admira, porque você se espelha. E quando você olha para a pessoa com a comparação, né? Aí vem aquele outro sentimento que a gente já falou, que é a questão da inveja. E aí eu acabo até tendo, de repente, raiva da pessoa, não gostando da pessoa, porque ela tem as coisas que eu gostaria de ter, porque eu estou me comparando a ela. Sim. Quando, na verdade, eu nem tive as mesmas condições que ela tem. Isso tudo que você está falando, na verdade, a gente tem que se policiar o tempo todo. O tempo todo. Os pais têm que se policiar, a gente tem que se policiar para que não aconteça esse tipo de coisa, para a gente valorizar aquilo que nós somos, aquilo que você é, aquilo que você é, aquilo que eu sou, para que a gente tenha, eu diria, qualidade de vida, uma perspectiva de vida diferente, objetivos diferentes. E sabe uma coisa também que as pessoas precisam se policiar são em relação aos cônjuges, porque muitas vezes quando o cônjuge compara, ele não compara a parte boa, ele compara a parte ruim. Então o esposo fala para a esposa: nossa, você é igual à sua mãe. Aí você já pensa no lado ruim da sua mãe, né? E quando a esposa fala para o esposo: nossa, você é igual ao seu pai, você pensa no lado ruim do seu pai. E isso é terrível, isso para um relacionamento é frustrante, é ruim e não agrega, né? Então a comparação não agrega em momento nenhum, não agrega em relação aos pais, não agrega em relação aos relacionamentos, não agrega em relação a nós como indivíduo, não agrega. E a gente precisa sim trazer essa parte da gratidão, do vou agradecer aquilo que eu tenho, né? E buscar melhorar naquilo que eu tenho. Em Gálatas 6, na Bíblia, diz que nós temos que olhar para os frutos do nosso trabalho e colher os frutos do nosso trabalho. Ou seja, se eu não me comparar com o outro, eu vou perceber aquilo que é bom e aquilo que é ruim do que eu estou fazendo. Então, se Jesus já deixou essa mensagem para a gente, que a gente não deve se comparar, por que nós estamos nos comparando? E fazer isso é algo tão simples, porque é mais fácil você olhar aquilo que você está fazendo. Sim, não é? Só que a gente olha sempre para o outro, né? Por quê? Porque se eu olhar o que eu estou fazendo e eu perceber que eu estou errada, eu preciso mudar. E para eu mudar, eu preciso me mexer. Então é mais fácil eu olhar para o outro, ver o defeito ou a qualidade do outro e me comparar aquilo e me fechar na minha caixinha, do que eu ter que me mexer, porque se eu me mexer eu vou desabrochar. E nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Que loucura, né? É isso que eu falo para as pessoas aqui todos os dias, não apenas com você, mas com outros profissionais que vêm aqui também, é a gente conseguir perceber aquilo que nós temos de essência, aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem de positivo. Sim, tem vezes, tem dias que a gente tá naquele momento assim, meu Deus, tudo tá errado, tudo é isso, tudo aquilo. Meu Deus, que Deus. Ó céus, ó vida. Ó céus, ó Deus. Mas, ao mesmo tempo, você já tá respirando. O que muitas pessoas hoje, né, essa Covid tá mostrando aí tantas coisas ruins. Exatamente. Então você já tá respirando, você tem saúde muitas vezes, você tem um monte de situação e que pode sim ser melhorada. Isso é fundamental. Mi, eu queria muito ficar conversando mais e mais e mais com você, mas você está convidada para voltar aqui no nosso programa mais vezes. Eu venho, sempre que você quiser, eu venho com o maior prazer. Obrigada mais uma vez por estar aqui, né? E quero deixar a mensagem para quem está em casa. Não se compare, né? Não se compare. Se você for se compare com a sua versão. Quem foi você ontem, quem é você hoje e quem você quer ser daqui para frente. Um beijo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.